Oi. Oi, oi. Pronto. Muito bem. Oi. Ok aí? Oi. Pronto. Muito bem, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Ok. Salmo de número 33. Tá bom. Muito bem, graças a Deus, o nosso bom Deus nos reúne mais uma vez, dessa feita, nesse último dia do ano 2025. Louvamos a Deus pela sua graça que nos assiste diariamente. E assim podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E gostaria de poder trabalhar em cima de um tema esta noite, a maravilhosa união dos irmãos. Salmo 133, ele vai nos dar esse ensinamento nesta área aí. Salmo 133, eu acho que eu falei antes, 33 foi. Salmo 133. Então nós vamos trabalhar em cima desse tema, a maravilhosa união dos irmãos. Gostaria de fazer a leitura de todo o Salmo, são 3 versículos. Eu vou ler o primeiro Salmo e os irmãos, com as suas vozes uníssonas, lê o versículo que segue. Nós temos aqui em cima Cântico de Romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viver unidos irmãos. É bom, olha, se É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos falar com o nosso bom Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos reunidos em Tua presença e diante da Tua maravilhosa palavra. Reconhecemos, Pai, que ela é santa, te pertence e ela se discerne de maneira espiritual em nós. Então nós rogamos, Senhor Deus, que a Sua graça nos assiste, nos dando entendimento, sabedoria dos textos aqui apresentados, para que a gente seja edificado. Mais uma vez, nós somos agraciados pelo Senhor, por estarmos reunidos. E agora, diante da Sua palavra, queremos ser agraciados também com entendimento. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podeis sentar. Maravilhosa união dos irmãos, seja a união entre um homem e uma mulher, seja a união dos familiares, e seja a união na igreja, Deus vê como algo maravilhoso. Há uma história de origem judaica que conta que 2 irmãos, um solteiro e um casado, eles compraram um terreno e eles tornaram-se sócios na produção agrícola. Eles combinaram em dividir meio a meio a colheita. Porém, um dia, o irmão solteiro pensou assim: bem, não é justo eu dividir com meu irmão meio a meio, se ele tem família e eu não tenho família. Então, vou fazer o seguinte. Aí, toda noite ele pegava lá parte dos grãos, do que era colhido, colocava no saco, e à noite ia deixar no celeiro do irmão que tinha filhos, né? Porque ele via, bem, eu não tenho filho, ele tem filho, então eu queria, não é justo eu dividir meio a meio. O irmão, porém,
que tinha filho, pensou assim também: bem, não é justo dividir meio a meio. O meu irmão é solteiro, ele não tem filhos, eu tenho filhos. Com o tempo, meus filhos podem cuidar de mim. E ele não tem filho, então eu vou deixar uma parte aqui, para que quando ele tiver mais velho, ele tenha mais do que eu, porque eu vou ter filho para assistir. Então, de noite, ele ia, deixava lá os grãos no saco, sem ele ver no celeiro dele. Com o tempo, eles perceberam que nenhum nem outro diminuía e ia aumentando. E certa vez, eles se encontraram à noite, quando um ia deixar a parte do outro, né? Então, eles reconheceram a unidade, a união, eles se abraçaram. E a gente vê aí o cuidado, a união que um e o outro tinham pelo outro. Dizem que é uma história que de fato houve. Mas a união é isso, a união é onde um pensa no outro, não pensa em si. Não pode haver unidade onde uma pessoa só pensa em si, não tem como haver unidade. Isso é dentro dos laços do casamento, é dentro da família, e isso também é dentro da igreja. Este é o retrato do Salmo 133. Este salmo é o último salmo de romagem, né, na categoria dos salmos de romagem. Esse era um dos salmos, segundo a tradição, eles cantavam já na porta do templo, lá quando estava entrando no templo, todo mundo já reunido, né, no templo. E o 134 cantava lá no templo, lá onde estava a Arca da Aliança, onde eles faziam tudo aquilo ali, né? Mas é o último salmo de romagem, esse daqui. Aqueles salmos de romagem são salmos que eles cantavam quando eles iam peregrinando para chegar lá no templo. Então, à medida que eles caminhavam em procissão, os irmãos, né, os judeus, para chegar no templo, para adorar o Senhor, eles iam cantando salmos, chamados salmos de romagem, né? Então, esse daqui é um desses últimos. E certamente Davi sabia a beleza do que era ver a igreja, o templo, com os irmãos unidos, né? Ele vai falar no Salmo 122, que também é um dos salmos de romagem: alegrei-me, quando me disseram, vamos, né? Vamos à casa do Senhor, e já iam cantando, né? Isso daí. Pois bem, esse salmo aqui, ele traz uma comparação, né? Uma comparação para retratar essa expressão de unidade, né? Que tem aí. Ele diz assim, ó, veja bem o versículo 1. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E daí então ele vai trazer duas figuras de linguagem, né? Duas comparações para poder ilustrar de maneira muito sábia o que é a unidade, os frutos da unidade, a beleza da unidade, com essas duas comparações. Então nós vamos agora estudar isso daí, sobre essas duas comparações. Nós temos aí essa palavra aí, como é bom e agradável. Lá no final da mensagem eu vou explicar essas duas palavras aí. Bom e agradável, quando ele descreve a união da igreja. E olha, são duas palavras, parece redundância, bom e agradável, mas ele quer descrever a importância da igreja, como igreja, lutar pela unidade, Há coisas que vêm e que deve haver divisão. Em 1 Coríntios capítulo 11 fala que é importante que haja divisão, mas a divisão é quando há discordância doutrinária. Nós somos chamados a lutar pela verdade, pela palavra, né? Por esse conjunto de doutrinas. Judas foi uma epístola que foi escrita justamente para isso, nos chamar a lutar pela verdade, pela doutrina, pelo evangelho, a pureza do evangelho.
Nós vivemos em dias em que o evangelho tem sido alvo de destruição, de desvio. Por isso a gente é chamado a lutar por isso. Então, em certo ponto, há certas coisas que tem que haver divisão. Porém, a unidade é aquilo que agrada aos olhos do Senhor. É aquilo que traz prazer aos olhos do Senhor. E é aquilo que o mundo precisa ver como testemunho, né? É a unidade. Então vamos ver aqui duas coisas importantes quanto a isso daqui. Ele fala aí, a primeira, falando da unidade, como, inclusive essa palavra como aí, como no hebraico, mar, ela mostra aí a semelhança, é até uma palavra, como, né? É aquilo que você coloca de lado para explicar algo. Você vai explicar algo, você coloca algo parecido para poder explicar essa coisa importante. Essa é a ideia aqui das duas comparações. Ele vai colocar aqui. É como óleo precioso sobre a cabeça. Primeira comparação aí, ele fala que é como óleo, né? E qual é a utilização do óleo na Bíblia, né? As suas utilidades. E a gente encontra basicamente 3 ou 4 utilidades do óleo e importância na Bíblia, que retrata muito bem a questão do benefício da unidade. Né? Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 6, só para você ter uma noção, óleo, azeite, nas traduções é a mesma coisa. Em Êxodo, capítulo 25, versículo 6, nós temos a palavra aqui para óleo, a palavra shemer, e olha como é que ela aparece aqui, ó, em Êxodo 25, versículo 6. Azeite para o óleo, né? Azeite ou óleo para as luminárias, especiária para o azeite da unção e para o incenso aromático. A primeira palavra aqui, óleo ou azeite, são 2 vezes que ela aparece aqui. A segunda vez, ela vem acompanhado de uma conjuntiva. No nosso português, uma conjunção aditiva, né? Adicionando algo que é a unidade aí, né? De ambos. Ele está dizendo assim, olha, azeite para luminária, especiária para azeite, unção, e diz assim, e para incenso aromático. O azeite servia como iluminação e, ao mesmo tempo, servia como um aroma, um incenso aromático. Era algo que perfumava o ambiente. Quando havia aquele congregar, quando eles congregavam, os irmãos congregavam, então não existia luz como nós temos hoje, então havia aquela luminária e, ao mesmo tempo, havia aquele aroma, aquele perfume no ambiente, trazendo um bem-estar para quem estava lá. Essa era a maneira como eles preparavam o azeite e a utilização do azeite, né? Era para isso daí. Agora, além de luz, um bálsamo, no Novo Testamento, a Septuaginta, ela traduz essa palavra também, e o óleo, ela apresenta com a outra utilidade. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, na história do bom samaritano que Jesus conta, né? Ele fala que um homem foi esbofeteado pelos bandidos e passa um levita de lado, passa um sacerdote de lado, e vai o samaritano e ele vai lá ver o homem caído, ele dá atenção ao homem caído, e não somente isso, ele pega e ele cuida dos ferimentos, ele passa o óleo, o azeite, e ali a utilidade do azeite é para
tratar ferida, tratar ferimento, né? Inclusive nós usamos essa mesma palavra também aparece em Tiago capítulo 4, versículo 14. Se alguém está doente, chame os presbíteros, pastores da igreja, e ele com óleo, ele vai ungir, né, com óleo. Então, tinha essa utilidade, né, no Novo Testamento, de cura, né, de cura. O óleo também, ele representa, no livro de 1 João, o Espírito Santo, né? Ele tem uma visão do Espírito Santo. Então, algo muito importante, porque vem da figura também da unção, no Antigo Testamento, dos sacerdotes. Sacerdote, quando era ungido, né, por exemplo, quando na figura aqui de Arão, né, foi ungido com óleo lá, e essa é a figura, foi ungido com óleo. Quando Davi, em 1 Samuel, também foi ungido, Samuel, ele fez uso do óleo para ungir Davi como rei de Israel. Então você vê, o óleo tem essa utilidade, né? Tem essa utilidade aí. Quando nós olhamos, ele serve para unção, para ungir um rei. Ele serve para clarear, é usado para clarear, para perfumar, para curar. É uma figura do Espírito Santo, né? Então, é uma boa ilustração. É uma boa ilustração aqui para a unidade, né? Para a unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça, ele fala agora. E agora ele usa o óleo, utilizando especificamente na unção dos sacerdotes, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E ainda eu queria falar disso. Mas vem a segunda ilustração aí, que ele utiliza aí, na segunda coisa que ele faz uso. Ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ele faz uso de uma outra figura de linguagem. O Hermon, monte, ele não é um pequeno monte, é um grande monte. Nesse período, quem acompanha algumas notícias lá de Israel, eu acompanho diariamente as notícias, e semana passada, muita neve, o guia turista lá que manda às vezes algumas imagens, e ele estava quase difícil dele se deslocar para onde ele ia, porque muita neve caindo lá de Jerusalém, ele descendo de Jerusalém para outra cidade, muita neve nesse período. Então, o Monte Hermon, ele fica cheio de neve, e Israel não é um país que chove muito, como aqui, né? Chove menos, mas a água do Rio Jordão, o Mar da Galileia, ele recebe água que vem do Monte Hermon. O rio que abastece o Mar da Galileia, todos eles vêm de cima do Monte Hermon. Como acontece? Nesse período, muita neve, e então a neve chega o período que ela vai derreter, então vai enchendo os rios e vai descendo. Então, é dessa maneira. Então, o Monte Hermon é aquele que é mais que é alto, e ele recebe muita neve, e ele fica nesse período com muita neve, e lá para o mês de abril, talvez antes de abril, março, ele começa a descer água, né, a derreter. Então vai abastecendo o Rio Jordão, e aí vai, então as plantações se começam. Então o Monte Hermon é sinônimo de riqueza, era o que mantém, né, os pastos em Israel. As plantações acontecem também
pelo benefício do Monte Hermon. Então, estamos dizendo quando ele compara, é como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ele diz, ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. É um período que quando ele está derretendo as flores, tudo muda, né? Os pássaros têm o seu alimento e, consequentemente, as pessoas também vai plantar. O que nós estamos vendo com tudo isso aqui? Estamos vendo sobre a união. A unidade do povo do Senhor é comparada a essas duas coisas muito importantes em Israel. O óleo e o orvalho do Monte Hermon. Tem os benefícios, inclusive tinha o óleo da alegria, né, que era colocado. Então tem o óleo e temos aí aqui o que diz respeito à manutenção do povo de Israel, que vem do Monte Hermon. Quando Deus diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, porque o povo ele se mantinha justamente do que vinha do Monte Hermon. Então nós temos aí, de início, quão bom e agradável é viver unido os irmãos. Não há, olha bem, não há bênção. Não há bênção de Deus para uma igreja onde os irmãos vivem divididos, onde um e outro pensam diferentes. A bênção, se você deseja outros que venham ser salvos, você ora pela salvação de outros, você deseja que outros conheçam a palavra, a primeira coisa a ser trabalhada é na união. Você entende quando, em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida, e quando eles estavam unidos na oração, quando eles estavam unidos na doutrina, na comunhão, cada um dos irmãos havia temor de Deus nos seus corações. Eles se preocupavam uns com os outros. Eles congregavam juntos, versículo 46 do capítulo 2. Eles repartiam as suas refeições juntos. Aí diz no versículo 47, olha bem. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A unidade, o mundo ele vive desfacelado. Olha bem, os casamentos hoje não tem união nos casais, dos que não têm Cristo. Você não vê unidade. Você não vê na igreja as pessoas preocupadas umas com as outras lá. Então a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o Espírito Santo atua, ela vai manifestar para o mundo essa diferença na unidade. E olha, aqui diz, contando com a simpatia do povo. Aí você tem essa palavra aí, enquanto eles oravam, enquanto eles estavam em comunhão, enquanto eles partiam o pão, enquanto eles oravam juntos, enquanto eles se preocupavam uns com os outros, enquanto eles perseveravam, unânime no templo, diz aí, enquanto eles louvavam a Deus, diz aí, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você compreende que a salvação não é uma insistência nossa para salvar alguém. A salvação é o evangelho no coração de uma pessoa. A salvação é a obra de Deus no coração de uma pessoa. E Deus vai trabalhar através daquele irmão, através daquela igreja,
onde há unidade. Nós podemos ser um atrapalho na evangelização, quando nós pensamos, agimos. Você já imaginou um irmão falando mal do outro irmão de sua igreja? Imagina aí. Qual é o testemunho que você está dando quando você fala mal de um irmão seu? Não é uma coisa boa? Qual é o testemunho? Qual é a vantagem de uma mulher falar mal do seu esposo? Qual é a vantagem do esposo falar mal da sua esposa para outro? Ele está descrevendo a sua incapacidade de unidade entre o casal. E assim de uma família, uns irmãos falam mal do outro para outros. E da igreja, quando nós falamos mal de outro, nós estamos falando mal de nós mesmos. Isso daí é um prejuízo para o coração de uma pessoa que está ouvindo. Por isso, em Provérbios capítulo 6, Deus diz que ele abomina e não suporta uma pessoa que difama outro. Deus não suporta isso. É como um alimento que o seu estômago não consegue sustentar. Deus não sustenta, Deus não suporta uma pessoa que fala mal de outro, que faz fofoca de outro, porque destrói aquilo que Deus acha tão maravilhoso, que é a unidade. Olha olha bem a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade entre eles. E é assim que Jesus ora, assim como nós somos, seja eles também. Sejamos. Então, uma das grandes lutas do crente é justamente ser unidos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja problemática de Corinto, e ele vai combater alguns pecados logo de início da carta. E o primeiro problema que ele vai tratar é a questão da união. A igreja estava dividida. Ele diz assim, no capítulo 1 do livro de Coríntios, versículo 10, olha só. Rogo-vos, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejamos inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, que sejamos unidos. É bem certo que a gente tem diferenças em muitas coisas. Podemos pensar diferente sobre a cor que queremos a igreja, o piso, podemos pensar diferente sobre o alimento que a gente queria ter nessa noite, várias coisas. A gente pode pensar diferente, mas nós podemos condescender, sermos humildes, a ponto de dizer, mas tudo bem, é assim, vamos estar juntos. Paulo dando instruções à igreja de Roma, ele vai falar sobre virtudes diversas, em capítulo 12, ele vai falar sobre lidar com a unidade, né? Lidar com a unidade. Ele vai dizer, olha, a gente tem que condescender com que é humilde. Às vezes a gente tem que perder para poder ganhar. Ganhar, a unidade, ela traz bênção para todos. A falta de unidade traz prejuízo para todos. A falta de unidade, ela vai prejudicar o trabalho daqueles que estão servindo. Então, seja um daqueles que luta pela unidade. Quando você vê alguém falando mal do outro, seja um defensor, irmão, converse com ele. Ajude ele nessas falhas aí, mas eu não posso ajudar, ele não pode ajudar, então não fale para a gente. É uma maneira da gente lutar com isso daí. A expressão é como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Veja os benefícios que nós
nós desfrutamos aqui, né? Saúde espiritual, né? A igreja pode ser abençoada com a saúde espiritual e é assim que o óleo ele traz esse benefício. A saúde servia como cura, né? Servia como cura. E eu compreendo também que a união da igreja, ela traz cura na igreja, corações, salvação, né? Pessoas vão ver a diferença, pode ser atraído pela a maneira como os irmãos se cuidam um do outro, se tratam um com o outro. A igreja vai ter mais discernimento quando nós olhamos para o óleo que ele clareava, ele iluminava. Essa é a ideia. A igreja vai ter mais unida, ela vai ter mais discernimento nas coisas. Ela vai ser uma igreja que vai ver mais os perigos e as portas abertas surgindo. Uma igreja desunida não tem alvo, ela não vai ver as coisas, os privilégios que Deus está colocando para ela, as oportunidades para ela. Então, como o óleo ele servia para a luz, também o óleo servia como bálsamo, como um aroma, um perfume. Em 2 Coríntios capítulo 2, nós somos chamados a sermos justamente isso, uma fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. É até uma alusão às conquistas romanas, em que as mulheres soltavam lá as flores quando o general vinha com seu exército das vitórias, elas jogavam e exalavam aquele perfume. E assim nós somos de Cristo, né? O bom perfume. Nossas vidas, ela deve manifestar diferença no nossas conversas, no que projetamos, na nossa maneira de... esse é o bom perfume. E é assim que a igreja deve testemunhar, né? Então nós somos o bom perfume. A igreja unida, é isso que ela vai exalar, né? O bom perfume da união de Cristo. Assim como o Pai, o Espírito Santo, assim como nós somos, diz Jesus, assim que eles são também, né? Nós vamos exalar esse privilégio da união em que o mundo não tem lá, não existe, né? Algo mais sobre o óleo, ele cura, né? Ele serve como isso daí. E eu falei assim que a igreja procede. Como Monte Hermon, a sustentação da igreja é uma provisão de Deus para a igreja. Nós temos um versículo na Bíblia, em 1 Coríntios Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Efésios é um livro com uma doutrina teórica, os primeiros 3 capítulos, e uma doutrina prática. Os versículos que seguem são instruções práticas. E o que nós vemos ali no livro de Efésios são instruções práticas, dos versículos 4 em diante, onde a igreja ela vai colocar em prática aquilo que constantemente ela recebe uma oposição das trevas. Lemos no capítulo 6, a nossa luta não é contra as hostes deste mundo, mas as hostes celestiais, não é contra a pessoa. Então há uma visão prática daquilo que nós aprendemos. Porém, você vai ver muitas vezes a palavra em Cristo. Se repete várias vezes essa expressão em Cristo. Tão somente em Cristo é que nós vamos poder ter vitória naquilo que somos ordenados a fazer. Somente em Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nós precisamos da sua atuação. Sem Ele, nada podemos fazer. A igreja precisa e necessita estar em Cristo para isso daí. Está unido em Cristo. Como Cristo, Ele está unido com o Pai.
como Cristo está unido com o Pai e com o Espírito Santo. Essa é uma união perfeita, a qual somos chamados a estar unidos. Agora, no versículo 3, para terminar, nós temos aí, no final: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi faz uma expressão, né, uma aplicação sobre o Monte Hermon. Ali ordena o Senhor a sua bênção. E ali onde? Ele diz: é como o Monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor as suas bênçãos. Sião sempre está relacionado a Jerusalém. E lá em Jerusalém tem um monte onde foi construído o templo. E o templo era uma representação da pessoa de Deus, como a arca era uma representação da presença de Deus, e quando Deus se revelava era lá na arca, com o povo de Israel. Então o templo foi aonde Deus ele manifestou a sua glória quando foi construído lá por Salomão. É lá onde Salomão disse que quando ali ele orasse, se o céu se fechasse, se estivesse em uma guerra, orasse de lá olhando para o templo, Deus iria abençoar ele naquelas necessidades. E assim um judeu, aonde ele estiver quando ele ora olhando para o templo, o lugar onde era o templo. E eles esperam ser construído esse local. Mas é ali onde tudo acontece. Foi lá onde naquele monte onde nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi por ali. Foi lá onde ele foi colocado depois de morto. Foi lá onde ele ressuscitou. Foi dali onde ele ressuscitou. O que queremos dizer? As bênçãos vêm de lá. Mas, na ilustração, é para representar que as bênçãos vêm quando a igreja ela está unida. As bênçãos vêm quando a igreja está unida. Este salmo nos ensina a importância e o valor que é a unidade, que é os irmãos estarem unidos. Paulo, ele faz uma ilustração da igreja, usando o corpo como um exemplo de unidade. Nós precisamos dos pés, tal como precisamos das mãos. Nós precisamos dos nossos braços, tal como precisamos do pescoço. Todo o nosso corpo ele tem a sua importância, todo. Quando você machuca um dedo, quando você machuca um pé, todo o corpo sofre. Mas todos estão subordinados ao comando da cabeça. É lá. Paulo diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É ele que coordena. Por isso que nós não podemos fazer nada sem a cabeça. Não podemos fazer nada sem Cristo. Para você ser uma pessoa que luta diariamente pela preservação da unidade, você precisa estar em Cristo Jesus. Estar na igreja não é ter o seu nome escrito num livro ali, fazendo parte. Fazer parte da igreja de Deus é ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não é simplesmente dizer, agora eu sou desta igreja. Não, é se de fato Cristo é o Senhor de sua vida e seu Salvador. Então é assim que você faz parte da igreja, você se torna um braço, um membro da igreja útil. E daí para frente, o que a mão sofre, o pé sofre. Se a mão é honrada, diz 1 Coríntios capítulo 12, o pé também é honrado, e assim por diante. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. E Ele é honrado na igreja, e quando ela está justamente unida, em prol um do outro. Como você tem
Como você tem se comportado como uma pessoa que foi chamado a preservar a unidade? Tem feito isso, tem lutado por isso? Uma igreja, para ser abençoada por Deus, não precisa ser uma igreja enorme. Ela precisa estar submissa ao Senhor. É assim que nós entendemos o valor da igreja para Deus. Você já faz parte da membresia espiritual do Senhor, pela fé no Senhor Jesus Cristo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te rogamos que neste ano que nós estamos a estar nele, daqui a algumas horas, certamente será igual a todos, no sentido de que são dias iguais. Mas muitos de nós fazemos planos e nossos planos a gente procura melhorar sempre em algo. Ó Deus, que cada um veja-se como está nessa área, Pai, de unidade, de união. Nós necessitamos, Pai, estarmos testificando do amor do Senhor, da graça do Senhor. E ela não é tão somente falada, ela é primeiramente, ela vem de dentro do nosso coração. É uma obra do Senhor em nós. Nós manifestamos dessa maneira, Pai, que estamos unidos com o Senhor, unidos com outros. Então, nos dê humildade e sabedoria para sabermos nos comportar nesta área. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Obrigado pela atenção. Um ano